Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço. As duas frases são diferentes entre si, porém têm o mesmo significado. Então vamos começar a correção? Boa sorte! PET 3, Ensino Médio, terceiro ano, Biologia. Semana 1, questão 1. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são a das asas vestigiais, Vzinho, e a do corpo escuro, Ezinho. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais, Vzinho, Vzinho, com um macho de corpo escuro, Ezinho, Ezinho, foi obtido o seguinte. Bem, então vamos por parte. A minha parental foi Vzinho, Vzinho, com Ezão alguma coisa, porque a fêmea só tem asas vestigiais. Não fala que o corpo foi escuro. Então, obviamente, tem o gene dominante. Cruzada com um macho de corpo escuro, que então é Ezinho, Ezinho, e que não tem asa vestigial. Então, é Vzão alguma coisa. Gerou uma F1 com todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem, ou seja, todos eles foram normais. Para ser normal, eles têm que ter um Vzão e um Ezão. Professora, mas da onde que veio esse Vzinho e esse Ezinho? Olha, ele já te informou que nos pais eu tinha uma fêmea com asa vestigial, ou seja, uma zigota recessiva, que obrigatoriamente então vai ter que dar um para um filho e o outro para outro filho, então não tem jeito, tem que ter o Vzinho. E o macho tem corpo escuro, então ele é um homozigoto recessivo, ele é Ezinho, Ezinho, ele só tem Ezinho para dar. Então não vai ter jeito de eu não ter um heterozigoto. Como ele me falou que eu tenho os fenótipos selvagens. Por isso eu tenho certeza que o meu F1 dessa combinação vai ser Vzão, Vzim, Ezão, Ezim. Ok? Como eu já falei, porque nesse caso eu vou ter homozigose no parental dominante. Então, se eu tenho aqui Ezão, Ezinho em todos, então esse segundo gameta aqui vai ser Ezão também. O mesmo raciocínio por outro. Se eu tenho toda a prole só selvagem e um Vzinho vem desse pai aqui, então aqui eu só posso ter Vzão, Vzão. Porque senão não teria 100% de Vzão, Vzinho, ok? Bem, pegando, a F2, o que ele fez? Ele cruzou essa F1, que era Vzão, Vzinho, com Ezão, Ezim, entre si. Aí, é só você rever lá na página 31, na imagem 1, como que ele chegou nessa combinação aqui, tá bom? Vai bater a mesma coisa, para você treinar o quadro de ir por novo. Então, a F2 dele deu 9 por 16 selvagem, ou seja, Vzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. 3 para 16 asas vestigiais, que é Vzim, Vzim, Ezão alguma coisa. 3 em cada 16 de corpo escuro, ou seja, Vzão alguma coisa, Ezim, Ezim, para 1 asa vestigial de corpo escuro, totalmente recessivo, 1 sobre 16, que é o Vzim, Vzim, Ezim, Ezim. Então, vamos relembrar lá, você vai ter que fazer esse cruzamento aqui, Vzão, Vzim, com Ezão, Ezim,
vai chegar no quadro de Panot e vai dar essas proporções. Gravem, comecem a decorar essa proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Então, aqui eu tenho a imagem 1 da página 31 que eu falei, só para relembrar, né? Eu tenho aqui heterozigotos cruzados entre si. Aí vocês treinem essa distribuição para fazer o quadro de Panot, ok? Para chegar nessas 16 combinações. Dessas 16 combinações, 9 serão de gene dominante. 3 para um recessivo, outros 3 para outro recessivo e o último totalmente recessivo. Relembrado o quadro, agora vamos passar para nossas assertivas. Assinale com V de verdadeiro ou F de falso as afirmações abaixo referentes aos resultados obtidos para o cruzamento descrito. As proporções fenotípicas em F2, que é esta aqui, tá? Ele já fez esses cruzamentos, só deu os resultados. Indicam ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Incorreto. Mostrou dominância completa entre dois indivíduos de dois genes heterozigotos, né, o cruzamento entre si. Eu tive a proporção de 9 para 3 para 3 para 1 na sua prole formada. Então, primeiro item, falso. Os resultados de F2 indicam um dihibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente. Correto, foi isso mesmo que nós vimos. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel ou do princípio da segregação independente dos caracteres. Perfeito, correto. Último item. Os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Errado, tá? Aqui ficou meio dúbio, vai a questão do português. Quando ele fala e termina aqui só em homólogos, ele nos dá a entender que esses dois genes estão no mesmo cromossomo. Não, ele teria que falar que os dois genes estão em cromossomos homólogos, porém cromossomos distintos, tá bom? Por isso que ela tá falsa. Ou seja, um par de alelo está em um par de homólogo, enquanto o outro par de alelo está em outro par de homólogos. Então, questão correta, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra E, F, V, V, F. Questão 2. Uma linhagem pura, ou seja, homozigota, gravem isso porque é uma informação muito importante. Uma linhagem pura de uma variedade de ervilhas de sementes lisas, gene dominante, flores brancas, gene recessivo, foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas, gene recessivo, e de flores roxas, gene dominante. Caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas será a seguinte. Bem, gente, então, primeiro, sempre anotem qual que é o fenótipo e genótipo em questão. Ele já nos falou que nós vamos ter errão, errim para semente lisa, porque o errão é a característica dominante, que quando for errim, errim é a semente rugosa, só relembrando, tá? Meu caráter recessivo, rugoso, é que eu uso para denominar e dar nome para o gene. Por isso que eu usei aqui o errim, errim, caráter recessivo. E quando eu tiver bezão alguma coisa, eu vou ter uma flor roxa com bezinho, bezinho de flor branca. Novamente aqui, ó, bezinho de branca para denominar o meu gene, pois ele é o caráter recessivo. Então, meus pais quais foram, tá? Eu peguei, como é uma linhagem pura, né? Eu tive um pai errão, errão, bezinho, bezinho, que era sementes lisas e flores brancas, contra um errim, errim, bezão, bezão, que era semente branca, flor roxa.
Quando eu fiz essa combinação, eu tive meus híbridos, que ele falou, que foi meu F1, que vai dar 100%. R1, Rim, Bzão, Bzim. Eu não tenho como ter outra combinação. Tá vendo? Pode cruzar. Aqui vai dar um Rão com Rim, Rão com Rim. Aqui também Rão com Rim, Rão com Rim. Mesmo princípio pro B. Então, eu terei 100% de 2 genes heterozigotos. Fazendo a autofecundação aqui, dessa F1, cruzando Rão, Rim com Bzão, Bzim, que é o que ele pediu, jogando no quadro de Punnett, que a gente já coloquei lá em cima, só reprisar, tá? Eu vou ter uma F2 com proporção de 9 para 3 para 3 para 1. 9 da característica dominante, tá? Para os dois genes. 3 para uma característica dominante de um dos genes. 3 para outra característica dominante do outro gene. E 1 totalmente recessivo, tá bom? E qual foi a pergunta dele? Caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas, semente rugosa, Rim, e flor branca, Bzim, será a seguinte. Rim, Bzim, eu tenho 1 em 16. Ou seja, letra A. Questão 3. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei de segregação independente, diz que os fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo com o genótipo Bzão, Czão, Czim terá gametas. Bem, então vamos recordar, né? Fazendo separadamente, se eu pegar o Bzão, eu só tenho um tipo de gameta para doar. Qual? O Bzão. Então, eu vou ter 2 possíveis gametas. Todos eles Bzão. Só tem um tipo. Se eu pegar o Czão, Czim, eu vou ter 2 tipos de gametas para gerar. O Czão e o Czim. Então, só teremos 2 possíveis tipos de combinação. Bzão, Czão e Bzão, Czim. Fácil porque tem poucos genes. Eu vou dar outra forma de vocês também chegarem a essa conta mais rápido, tá bom? É uma combinação. Quando eu pego cada gene e vejo a possibilidade de gametas que ele pode me dar, eu posso ter um número de combinações. Por exemplo, aqui no Bzão, eu só tenho uma forma de gameta que ele pode me dar. Então, é 1. E eu multiplico pela quantidade de gametas que o outro par de gene pode me dar. O Czão, Czim tem 2 tipos de gametas formados. Então, 1 vezes 2, 2. Tá bom? Então, aqui no caso, bateu com a letra C, porque eu tive Bzão, Czão e Bzão, Czim. Questão 4. Imagine uma mulher com olhos escuros e visão normal. Czão, Czim, Emão, Emim. Case-se com um homem de olhos claros e míope. Czim, Emim. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinadas por genes dominantes, Czão e Emão, calcule a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Bem, ele já me falou de cara que o Czão e o Emão são genes dominantes. Ou seja, o meu pai é totalmente recessivo. Quais as possibilidades de gameta da minha mãe doar? Ora, ela pode doar Czão, Emão, Czão, Emim, Czim, Emão e Czim, Emim. São essas as possibilidades que ela tem, ela não tem outras. Coloquei ela aqui na primeira linha. Possibilidades de gametas da mãe. E o pai, quais possibilidades de gametas que ele tem? Só uma, exclusivamente uma. Porque ele só tem Czim para doar e Emim para doar. Então, os gametas dele, em qualquer combinação que eu faça, vai dar Czim, Emim. Feito isso, eu faço no quadro de Panot as possibilidades da geração que eles têm. Então, eles vão me gerar
1 Czão, Czim, Emão, Emim, 1 Czão, Czim, Emim, Emim, 1 Czim, Czim, Emão, Emim, e 1 totalmente recessivo, Cecim, Cezim, Emim, Emim. Ele me perguntou justamente isso, a possibilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal, aliás, né? Então, ele quer o genótipo Cezim, Cezim, Emão, alguma coisa. Comparando aqui, eu só tenho essa possibilidade aqui. Eu não tenho a possibilidade de Cezim, Cezim, Emão, Emão, pelos gametas que eu tenho. Então, eu tenho 1 em 4 possibilidades, ou seja, 25%. As duas respostas valem, tá? A probabilidade de nascer criança de olhos claros e visão normal, ou seja, Cezim, Cezim, Emão, alguma coisa, é de 1/4 ou 25%. Questão 5. Um indivíduo com o genótipo Azão, Azim, Bezim, Bezim, Cezão, Cezim, Dezão, Dezim, apresenta quantos tipos diferentes de gametas? Bem, eu já dei a dica para vocês lá na questão 3 e falei que você pode achar direto pela combinação. Azão, Azim tem a possibilidade de 2 gametas. 2 vezes, Bezim, Bezim, somente um tipo de gameta, Bezim. Cezão, Cezim, 2 tipos de gameta, o Cezão e o Cezim, então vezes 2. Dezão, Dezim, 2 possibilidades de gametas, o Dezão e o Dezim. Então, ficou 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2, que deu igual a 8. Você também pode usar a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de gametas diferentes produzidos. Assim, quantos gametas diferentes eu tenho aqui? Eu tenho 3. O A, Azim, o Cezão, Cezim, o Dezão, Dezim. 2 elevado à terceira é igual a 8. 2 caminhos, o mesmo resultado. Resposta letra C. Semana 2, questão 1. Os tipos sanguíneos do sistema ABO são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, possui como principal característica a presença de, letra C, aglutinina anti-B e só para completar, aglutinogênio A. Questão 2. Compreender o sistema BO é fundamental para evitar possíveis danos à saúde no momento de uma transfusão sanguínea. Imagine, por exemplo, que uma pessoa com sangue tipo A receba uma doação de sangue tipo B. Essa ação poderia ocasionar a morte do indivíduo, uma vez que podem ser formados aglomerados de hemácias que obstruem a passagem do sangue. Isso ocorre porque, letra B, no plasma do receptor existem aglutininas anti-B que atacam as hemácias do doador, que no caso são hemácias B. Questão 3. Imagine que um homem do tipo sanguíneo O case-se com uma mulher do tipo sanguíneo AB. Qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes do sangue tipo O? Bem, então aqui está o cruzamento do homem com sangue tipo O, Izim, Izim, com uma mulher com sangue AB, Izão, Azim, Izão, Bezim. Quando eu faço o cruzamento entre os dois, como eu tenho um tipo O aqui, esse aqui só tem Izinho para me doar. Então, eu vou ter somente 2 formas de sangue, tipo sanguíneo, para formar. O Izão A com Izinho e o Izão B com Izinho. Ou seja, um sangue tipo A para um sangue tipo B. 50% de cada. Assim, qual é a probabilidade desse cruzamento gerar descendentes de sangue tipo O? A probabilidade é nula, pois os descendentes gerados poderão ter apenas os genótipos Izão A, Izinho, e Izão B, Izinho, letra D. Questão 4. Um casal tem 2 filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e o outro é receptor universal. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais.
Então, primeiro vamos rever. O meu doador universal obrigatoriamente é do tipo O, ou seja, o genótipo dele vai ser Izinho, Izinho. Ele é doador porque não contém aglutinogênios e tem as aglutininas anti-A e anti-B. O meu receptor universal é o sangue tipo AB, que é o Izão Azinho, Izão Bezinho, que tem aglutinogênios A e B, por isso não pode doar, mas não tem nenhuma aglutinina anti-B e nem anti-A. Beleza, então o que eu fiz? Eu tenho a informação da minha F1, aonde que eu tenho um filho que é doador universal, Izinho, Izinho, e outro filho que é receptor universal, Izão Azinho, Izão Bezinho. Vamos raciocinar? Como eu tenho um filho receptor universal, cada pai tem que receber um dos genes dominantes, Izão Azinho ou Izão Bezinho. Então, o meu parental aqui vai ser Izão, por exemplo, esse Azinho, e obrigatoriamente vai ter o Izinho proveniente do filho doador universal. Então, matei a charada aqui, ó, porque eu já sabia antes que eu teria um Izinho de cada pai, porque eu tive um doador universal. E por ter um receptor universal, eu posso falar que esse aqui é Izão A, Izinho, e esse aqui, Izão, Bezinho, Izinho. Vamos analisar? Item 1. Um deles pode ser do grupo A e outro do grupo B. Sim, correto. Um deles do grupo A e outro do grupo B. Item 2. Um deles pode ser do grupo AB e outro do grupo O. Não, meus pais foram um tipo A e outro tipo B. Item 3. Os dois podem ser do grupo AB. Também incorreto. Correto somente o item 1. Então, letra A. Questão 5. Se um homem apresenta o tipo sanguíneo O e uma mulher o tipo sanguíneo AB, qual a probabilidade desse casal ter uma filha do tipo sanguíneo B? Então, vamos lá de novo, né? Eu tenho meus pais, aonde que o homem é Izinho, Izinho, porque ele é tipo O, e com a mãe Izão, Azinho, Izão, Bezinho, porque é do tipo AB. Então, eu tenho a probabilidade, fazendo esses cruzamentos aqui, de ter um Izão, Azinho, Izinho, para um Izão, Bezinho, Izinho. Ou seja, eu tenho 50% a chance da prole ter sangue tipo A e 50% da prole ter chance tipo B. Mas ele pediu, prestem atenção, que o sexo importa, ele quer uma filha. Como o sexo importa, então nós temos que dividir por 2 as chances, porque eu tenho 50% de chance de nascer homem e 50% de chance de nascer mulher. Então, a chance que eu tenho de nascer uma filha do tipo B é de 1 em 2 vezes 1 em 2, que é igual a 1/4. Letra C. Semana 3, questão 1. Sobre a interação gênica, marque a alternativa incorreta. Letra B. Para que ocorra a interação gênica, é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo. Errado. Para que ocorra a interação gênica, é necessário que os genes estejam em cromossomos diferentes. Questão 2. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene C determina as galinhas sejam coloridas e o gene Czinho determina a cor branca. Entretanto, o gene Izão é epistático, diferentemente do alelo Izinho, que não possui nenhum efeito inibidor. Presta atenção nisso, aqui está a resposta da questão. Quando eu tiver Izinho, Izinho, eu não vou ter efeito inibidor nenhum em relação à cor da galinha, tá? Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Bem, de cara eu posso te falar que aonde eu tiver Izinho, Izinho, o Czão vai poder se manifestar.
tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho isão, então essa cor não se manifesta, vai ser branca. Aqui eu tenho isão, então essa cor também não vai se manifestar, vai ser branca. Aqui eu tenho isão também no D, então vai ser branca. Aqui eu tenho izinho, beleza, então ele permite que a cor se manifesta. Mas o meu parceiro é Czinho, que também caracteriza a cor branca, não deu certo. Então só sobrou para nascer uma galinha colorida a letra A, onde eu tenho izinho, que não me produz efeito inibidor nenhum, mas eu tenho a cor no gene C colorido se expressando como dominante. Poderia ser Czão ou Czinho. Ambas seriam coloridas desde que o gene de epistasia fosse izinho. Questão 3. Em uma interação gênica epistática, o gene que é inibido recebe a denominação de letra D, gene hipostático. Questão 4. Uma interação gênica é denominada de não epistática quando, letra B, ocorre a interação entre genes, mas não há impedimento na expressão do outro. Semana 4. Questão 1. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno, não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homo e heterozigose, e nas mulheres somente em homozigose. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Essa conclusão baseia-se no fato de... Então, vamos rapidinho fazer o esquema aqui, né? Nós temos os seguintes genótipos. Czão, Czinho. Quando eu tenho Czão, a mulher é calva e o homem também. Quando eu tenho Czinho, somente o homem é calvo, a mulher é normal. E quando eu tenho recessividade, todos os dois são normais. Então, fazendo o cruzamento, a árvore genealógica deles, tá aqui. O pai normal, para ser normal, obviamente, ele tem que ser Czinho. A mãe normal pode ser Czão, ou Czinho. Mas prestem atenção, eu tenho uma avó calva, não é? Ele não falou que tinha uma avó calva? A avó calva só pode ser Czão. E um avô normal só pode ser Czinho. Então, dessa forma, eu tenho como achar o genótipo da mãe. Se eu tenho Czinho cruzando com Czão, a única possibilidade que eu tenho da mãe é de ser Czão, ou seja, de ser heterozigota. Assim eu achei o genótipo da mãe. Bem, fazendo cruzamento Czinho com Czão, realmente eu chego à resposta que o amigo do Leandro deu, que ele tem 50% de chances de ser calvo, ou seja, Czão, como ele tem 50% de chances de ser normal, Czinho. Vamos à pergunta? Essa conclusão baseia-se no fato de, letra A, sua mãe ser heterozigota. É graças ao genótipo da mãe, dela ser heterozigota, que essa probabilidade de 50% vai ser existente. Questão 2. O daltonismo é de herança recessiva ligada ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de virem a nascer crianças daltônicas na prole dessa mulher é de... Bem, então vamos lá, vamos fazer o cruzamento. Ele já falou que tem um homem que é normal, né? Então ele é XDzão Y. Lembre-se, sempre o homem é XY, tá? Não tem jeito de ser XDzinho, porque como ele tem um Y, é esse X que vai manifestar a característica. Ele só tem possibilidade para ser normal de ser XDzão. E a mulher é normal. A mulher, então, é XDzão, X alguma coisa. Como que eu vou descobrir se esse vai ser Dzinho ou Dzão?
Ah, porque ela me informou que essa mulher tem um pai daltônico. Se tem um pai daltônico, obrigatoriamente ele é XDzinho, porque o outro é Y, né? Então, XDzinho é a única coisa que o pai tem para doar. Então, obrigatoriamente, a mãe vai ter um XDzinho também. Um XDzão, que ela é normal, né? A gente não precisa nem saber aqui do genótipo da mãe, mas o fato dela ser normal já é XDzão, e um XDzinho porque tem um pai daltônico, que doou esse XDzinho. Beleza, agora sim nós podemos fazer o cruzamento desse homem normal com essa mulher normal. Fazendo o cruzamento, nós vamos ter XDzão para XDzão, XDzão para XDzinho, Y para XDzão, Y para XDzinho. Então, tá aqui embaixo. Lembrando que aonde que eu tenho XX são mulheres e XY são homens. Qual foi a pergunta, né? Ele está querendo saber quais dessas possibilidades aqui está correta. Correto, letra C. A probabilidade dessa mulher de ter é 50% de meninos daltônicos. Eu tenho 100% de homens aqui. Desses 2 homens, um deles me nasce com daltonismo, o outro não. Então, resposta correta, letra C. Metade dos meninos. Questão 3. As proposições a seguir estão de acordo com a transmissão de gene recessivo ligado ao cromossomo X, exceto letra B. Todos os filhos do sexo feminino de um homem afetado, casado com uma mulher normal, são afetados. Incorreto. Então, para ficar correta a questão, letra B teria que estar escrito: todos os filhos do sexo feminino de um homem afetado e casado com uma mulher normal e portadora são afetados. Questão 4. A hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. É correto concluir que a anomalia em questão é letra B, determinada por um gene dominante ligado ao sexo. Olha lá, eu tive homens afetados e suas filhas. Todas as filhas nasceram afetadas. Gene dominante ligado ao sexo. Com isso, nós encerramos a correção do PET 3, Ensino Médio, 3º Colegial, Biologia. Até a próxima!